Belezinha, galera. Então, todo mundo bem-vindo aí. Hoje tem aluno que nem é da turma de vocês que pediu para assistir essa aula, para vocês terem noção. Ó, vocês estão aí dando mole. Tem gente de outra turma por aí que está aí, ó, infiltrada querendo assistir a aula de vocês. E a galera dando mole. Ah, Dayana, não tem problema não. Não tem problema não. Você consegue assistir com outro e-mail. Só eu aceitar você aqui. Clica no link da reunião com outro e-mail que dá para aceitar, tá? Então vamos embora, galera. Vamos começar a projetar a aula de hoje para a gente não perder tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre transmissão sináptica. Eu vou começar a projetar para vocês. Se estiver aparecendo aí alguém, só me fala aí, ok, tudo bem, está aparecendo, que aí a gente dá início. Todo mundo enxergou aí? Então, projetou, galera? Lembra que eu não vejo o bate-papo quando eu projeto. Alguém tem que abrir o microfone aí. Projetor. Boa, beleza. Então, galera, hoje nossa missão é entender um pouquinho da transmissão sináptica, né, galera? Entender como acontece, acontece a transmissão, né, de informação de um neurônio para o outro, porque eles não estão encostados um no outro, né? Tem uma fenda no meio. Então, como é que eu passo as coisas que estão acontecendo desse lado para encontrar com o cara que está do outro lado, para por esse buraco? Deixa eu tentar entender isso hoje. Bom, então, o que é a transmissão sináptica em si? É um termo muito usado para quem estuda fisiologia geral e, obviamente, para quem estuda neurofisiologia, o nosso corpo todo, tá? Nosso rim, nosso coração, nosso intestino, nosso pulmão, nossa língua, todas as vísceras, né, que nós temos no corpo, elas funcionam sendo ativadas ou inativadas através de conexões com neurônios. Por isso que fisiologia neurológica é tão importante, porque, na verdade, ela comanda praticamente todos os sistemas, né? Então, a galera que é de fisioterapia, que é de enfermagem, que é de nutrição, é uma galera que tem uma disciplina chamada fisiologia neuro, endócrino e reprodutor. A gente estuda um pouquinho também fisiologia neurológica nessa galera aí, na galera da saúde, tá? Porque é super importante a gente entender como que funciona o sistema endócrino, como que liberam as glândulas, como que os hormônios aparecem no nosso corpo. Tudo isso acontece graças ao sistema nervoso. Nosso sistema reprodutor, a gente só produz os hormônios reprodutores graças ao controle hormonal que é do sistema nervoso. Então, assim, galera, a fisiologia neurológica ela é importante para caracoles. E a fisiologia neurológica ela vai ser explicada por um processo de eventos, uma cascata de eventos, que a gente pode ter diversas formas de iniciar. Eu opto sempre em iniciar pela transmissão, porque quando a gente entende a transmissão, a gente aos poucos consegue entender a parte física da coisa, que é como se fosse um choque elétrico. Quando a gente fala, então, em neurologia, em fisiologia da neurologia, a gente tem que entender que existe um fio condutor, que vai ser o nosso axônio, que vai passar o choque que está lá no corpo até uma outra região, que geralmente é o nosso músculo. E é em velocidade que a gente não consegue nem, né, muito mais rápido que esse estalo, é bem rápido, né? Eu pensei no estalo, já instalei. Menos de um segundo, né? Muito menos de um segundo, tá, gente? Que essas informações, elas descem, fazem o que a gente chama de eferência, ou que a informação sobe, né? Para a gente pensar em alguma coisa também que a gente chama de aferência, né, galera? Então, relembrando aí a vida. Os neurônios, eles podem ser aferentes e eferentes, e o neurônio, para fazer a transmissão sináptica, tanto faz, se ele é aferente ou eferente, tá? E aí ele ainda pode ser aquele neurônio que não é nem aferente nem eferente, aquele neurônio que é interneurônio, né, que é o neurônio ali de comunicação entre dois neurônios, e ele também faz sinapse da mesma forma, tá? Como que essa transmissão sináptica vai acontecer, então? Eu tenho um estímulo. Eu preciso passar o slide. O meu estímulo é esse. Eu acabei de falar, vou ter que passar o meu slide. Aí o meu neurônio motor, ele tem que descer, né? O meu primeiro neurônio. Por isso que o nome dele é primeiro neurônio, é o primeiro que pensou na história lá. Ele desce pela medula, chega na minha coluninha, nas vértebras, né, lá no meio do canal medular, encontra o segundo neurônio. Quando chega ao final do primeiro e encontra o segundo,
tem que acontecer o quê? Isso aí que está escrito na tela de vocês, a transmissão sináptica, tá? Seria muito legal, né? Se fosse um neurônio só que descesse, saísse, fosse lá na tua mão instalar o dedo. Não é um só, são dois. Então tem o primeiro que se encontra com o segundo que está lá na nossa coluna, né? E aí o segundo, sim, sai da sua medulinha, vem para o teu braço e faz você instalar o dedo, tá? Lembra que eu estou bem simplificando, não estou falando aquela história que cruza no bulbo, nada disso, né? Pensando que é o primeiro e o segundo. Belezinha. Essa sinapse, então, ela é a transmissão de uma informação que está vindo de um lugar para outro lugar, e esse lugar tem que fazer, é tipo um telefone sem fio, né? Ele escuta uma situação e ele tem que passar adiante. Só que o nosso corpo é mais inteligente que a gente, né? Então, o nosso corpo ele entende direitinho e passa a informação direitinho, tá? Geralmente não tem desvio de função, não. Então, para essa descida, né, que a gente chama de eferência, nós temos dois neurônios motores, sempre, para a gente mexer. Primeiro neurônio encontra o segundo, vem mexer o seu olho. Primeiro neurônio encontra o segundo, vem mexer o seu pescoço. Só que são neurônios diferentes, né? Cada um vai para um lugar. Tem neurônio que vai para o pescoço, neurônio que vai para a orelha, neurônio que vai para o ombro, neurônio que vai para o teu braço. A gente tem bilhões de neurônios, né, galera? Então, show. A mesma coisa acontece quando a gente fala no sentido contrário, que é a aferência. Eu tenho um receptor na minha mão que sente quando eu dou um beliscão. Eita, deu uma dorzinha. Aí o meu primeiro neurônio sensitivo agora, né? Ele vem, entra na medula, chegou na medula, encontra o segundo neurônio sensitivo, que sobe na nossa coluninha, vai lá para o nosso tálamo. Lembra do tálamo? O tálamo, aquele centro processador de todas as sensações. Galera de neuroanatomia, ontem a gente falou dele. E aí, quando chega no tálamo, encontra o terceiro neurônio sensitivo. E esse terceiro neurônio vai lá para o meu giro pós-central, que é aquela região atrás do sulco central, né, como se fosse aquele arco de cabelo, lembra? Na parte de trás, que é no lobo parietal, tem lá a nossa área somestésica, na nossa S1. Nossas sensações são todas processadas lá em cima. Então, são três neurônios que sobem para levar uma sensibilidade da gente, e são dois neurônios que descem para a gente mexer. Beleza? Esses neurônios, eles sobem e descem num caminho onde eles se encontram em algum lugar e tem que acontecer a passagem de informação. Do primeiro para o segundo, aí o segundo passa do segundo para o terceiro, e o terceiro leva lá em cima para acontecer as conexões e a interpretação do dado. Tá? Então, sempre que eu tiver que encontrar um neurônio e fazer esse neurônio entender o que eu falei, que eu estava trazendo de estímulo, a gente chama essa passagem de informação de transmissão sináptica. Ela pode acontecer neurônio com neurônio, pode ser neurônio com a minha glândula, por exemplo, a tireoide, chega lá um neurôniozinho para ativar, por exemplo, e pode ser neurônio com músculo. Quando o meu primeiro neurônio desce, encontra o segundo, vai para o meu dedo para instalar, na hora que o neurônio chega no dedo, como é que o meu dedo instala? Só com a ordem dele? Não. O neurônio faz sinapse, transmissão sináptica, com o músculo do meu dedo. E aí o músculo recebe aquela informação e fala, eu tenho que contrair. E aí contrai. Tá? Então, todos os acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia, motores, sensitivos, glandulares, em geral, vão ter, então, como explicação o acontecimento chegar aonde tem que chegar, graças às informações serem passadas de neurônio por neurônio até o seu receptor final, beleza? E o nome dessa passagem da informação é transmissão sináptica. Então é mais ou menos isso aqui, galera. Ó, chega uma ondinha, como se fosse um choque, acontecem mudanças na conformação desse neurônio, ele libera substâncias, o neurônio de baixo capta essas substâncias e aí o choquinho vai passar para o de baixo. Beleza? Aí acontece a passagem da informação. E o choque foi embora. Então o choque chega, acontecem mudanças de conformação na membrana aqui, né? Aí libera algumas substâncias, a gente vai aprender isso hoje. Aí o de baixo gruda a substância na membrana dele, abrem canais, aí vai atrás bolinhas verdes, ó. E aí o choquinho passa a informação. Vai aparecer um choquinho ali embaixo agora. Beleza? Então, é a passagem de um choquinho amarelo, há uma liberação ali naquela fenda, e aí a de baixo entende que essa liberação tem que formar um choquinho amarelo igual. E aí passa um choque amarelo igual.
no de baixo. O esquema é razoavelmente simples de você entender. Vamos entender passo a passo o que acontece, tá, galera? Então, ó, sinapse vai ser definida como local de comunicação entre dois neurônios ou entre um neurônio e qualquer outra célula efetora, né? Pode ser músculo, glândula e tal. Então, entre esse local de comunicação, tá? A gente chama de sinapse. Cuidado, galera, aí de verdade, assim, para quem for fazer concurso daqui a pouco, quem quiser ser residente, essas coisas, né? Que eu sempre gosto de falar. Em provas, galera, sinapse não é um evento. O evento é a transmissão sináptica. Sinapse mesmo, o termo sinapse, é o local onde vai acontecer a transmissão sináptica, beleza? Então, aquele local onde você tem um neurônio final, um neurônio novo e aquele buraco no meio. Esse local com esses três carinhas é o local onde acontece, então, esse evento chamado sinapse, tá? Esse evento chamado transmissão sináptica, beleza? Então, o local é a sinapse, o evento é a transmissão sináptica. Pensem assim. A gente sempre acaba chamando de sinapse o evento, né, o acontecimento. Só que sinapse ele é, né, mais definida, literalmente, assim, em concurso vem assim, como o local onde acontece a transmissão. Tá bom, gente? Bom, as extremidades do terminal do axônio viram um botão. A gente chama isso, então, de botão sináptico. Então, o axônio, né, o neurônio é aquela célula que tem formato estrelado, com o núcleo, o corpinho dele, os dendritos, que são os cabelos, e aí tem aquela corda que sai, né, do corpo. A corda é o axônio, a cordinha que sai. O axônio, ele vai ser longo, né? Ele desce, 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 desce. O axônio da célula é grandão, né? É microscópico, mas tem um caminho muito longo no nosso organismo. E aí esse axônio, ele desce e no finalzinho, quando ele encontra outra célula, outro corpo com os dendritos e tal, ele forma o que os livros chamam então de botão. É o botão sináptico, tá? É o final, é onde chegou para passar a informação para a próxima célula, tá? E alguns axônios vão apresentar varicosidades, tá? Mas nem vou entrar nesse detalhe sórdido. Então, no local, na sinapse, os botões sinápticos terminais e as varicosidades têm minúsculos saquinhos, que são envoltos de membrana. Esses saquinhos a gente chama de vesículas sinápticas. E elas vão armazenar uma substância dentro que a gente chama de neurotransmissor. Então agora, galera, marca texto colorido aí, fluorescente, na sinapse, naquele local, que é o finalzinho ali do botão sináptico, né? Você vai ter dentro do axônio saquinhos com neurotransmissores dentro. Aquela imagem ajuda a gente a lembrar disso. São essas bolotinhas aqui, ó, brancas com pontinhos vermelhos dentro. Isso aqui é o final de um axônio, ó, um botão, e aí você tem essas vesículas ali, beleza? O neurotransmissor que está dentro desses saquinhos, dessas vesículas, são moléculas liberadas dessa vesícula. E aí, quando você, né, aconteceu um negócio ali, você reparou, a bolinha foi lá para a membrana e liberou esse transmissor na fenda. Quando isso acontece, você libera transmissores que são excitatórios, ou seja, que animam, né, excitam o segundo que está ali, o outro neurôniozinho que recebeu esse transmissor, ou pode ser inibitório, tá, gente? E pode excitar o músculo ou inibir o músculo, ou excitar a glândula ou inibir a glândula. Então, os neurotransmissores, eles têm características de serem excitatórios ou inibitórios, tá? Então, a liberação do transmissor não necessariamente garante que vai acontecer alguma coisa. Pode ser um transmissor que inibe alguma coisa, tá? Então, nós temos famosa aí a dopamina, né? Que é um transmissor muito famoso porque é o responsável por a sua falta, né? A falta de dopamina, quando tem pouca dopamina liberada no cérebro, as pessoas desenvolvem uma doença chamada doença de Parkinson, por exemplo, né? Então, é bem comum a gente lembrar sempre quando fala de transmissor da dopamina, que é um transmissor excitatório. Quando você tem pouca dopamina, o cara fica se mexendo menos. Faz todo sentido, né? Que é um transmissor excitatório que diminuiu a quantidade por causa da doença. Glutamato ele já é característico mais de ser um transmissor mais inibitório. Então, quando você tem liberação de glutamato, você acaba inibindo algumas ações que às vezes são necessárias de serem inibidas, tá, gente? Não é nada contra o fluxo, não. Tá? Mas a gente tem, então, transmissores que inibem e transmissores que excitam.
Muitos neurônios vão ter 2 ou até 3 tipos de transmissores lá no finalzinho, e aí quando precisa excitar, excita, quando precisa inibir, inibe. Beleza? Legal. Então a sinapse, galera, que é esse local aqui, ela vai ser composta por um neurônio pré, uma fenda, né, o espaço entre eles, e um neurônio pós. Beleza? Então são 3 carinhas. O botãozinho terminal, né, que é do neurônio pré, a fenda, o espaço, e o axôniozinho, na verdade, o neurônio pós, né? A gente não sabe como ele é, mas aqui tem um pós que vai receber o que você vai liberar da fenda, né? E aí o que acontece, galera, pelas imagens facilita. Então vamos ver a imagem. Ó, o choquinho. Opa, acho que alguém pediu para entrar. Deixa eu ouvir um barulho. Deixa eu aceitar a pessoa. É a Diane. Aí, melhorou. Somos 50 praticamente. Gostei. Vamos nós, galera. Bom dia para quem não dei bom dia ainda, hein? Vamos lá. Estamos começando a aula de sinapse ainda, galera. Então dá tempo de pegar. Ó, então vão ser, né, o neurônio pré, o buraco, que é a fenda, e o neurônio pós. E o estímulo, a setinha azul, está vindo nessa direção, né? Está descendo a informação, como se fosse uma eferência. Então, o choquinho vai chegar aqui. As vesículas, ó, que são esses saquinhos, ó, cheios de transmissores dentro. As vesículas estão ali paradas. Se deixar, elas ficam ali paradas a vida inteira. Mas, quando chega um estímulo, que é o choquinho passando, elas são expulsas do neurônio, tá? Então, as vesículas que estavam aqui no meio, elas vêm para a beiradinha, ó, para a fenda, e abrem para fora. Fazem aquele processo que a gente conversou na aula passada de transporte, né? De exocitose. Né? Então, a vesícula está ali no meio com aquelas coisas dentro, ela migra, se funde com a parede e depois ela expulsa para fora todos os elementos que tem dentro dela. Os elementos que estão nas vesículas, chamadas vesículas sinápticas, são os transmissores, né? Os neurotransmissores. Então, quando o choquinho elétrico está chegando, as vesículas vão para a beirada, jogam para fora os transmissores na fenda, e aí o que vai ter aqui? O neurônio pós, que tem na sua membrana aquelas proteínas que são receptoras de transmissores. Então, a proteína é bem específica, tá, gente? Você tem uma proteína ali na membrana que pega só coisas quadradas, vamos botar assim para simplificar. Só transmissores quadrados. Se você liberou esses transmissores triangulares aqui, ó, o neuropós não vai captar, porque ele só está com receptores quadrados, beleza? Nesse caso que está aqui na foto, ele só pega receptores triangulares, ó, e roxos. Aí ele vai encaixar. Quando a membrana aqui pós perceber que na fenda está cheio de triângulo, os receptores vão e encaixam nesse triângulo. Quando acontece a ligação transmissor com receptor, essa célula pós, no nosso neurônio pós aqui, por exemplo, ele começa a mandar o choquinho também na direção do final dele. Aí ele começa aí e ele vai até o final, chegar em outro lugar, beleza? Aqui é o começo desse neurônio, né? Esse neurônio capta a informação e leva a informação para outro lugar. E aí vai chegar num botão pré-sináptico, lá no finalzinho dele também, e vai passar a informação para outro lugar. Beleza, galera? Tudo bem com essa sequência? Então, o neurônio pré expulsa as vesículas liberam transmissores encaixam nos receptores, e aí a célula pós começa também a receber o estímulo, tá? É uma mensagem mandada, né? Ó, mandei a mensagem, ouviu aí? Ouvi. Aí ele começa a fazer a despolarização também. Tranquilo, galera? Falem comigo. Olha aí, ó. Chegou o choquinho. Vou chegar aqui, ó. Chegou o choquinho, branquinho. Liberou, transmissor encaixou, passou o choquinho. Beleza, galera? É bem isso que acontece. Para cada estímulo, para cada movimento, para cada situação, para cada pensamento, para cada sensação. Isso acontece, ó, a gente nem consegue, é mais rápido que isso aí. Os esquemas tentam ser rápidos, né? Mas é mais rápido do que esse esquema, galera. Beleza? Então, ó, a informação chega, vesícula é expulsa, libera o transmissor pega o receptor e passa a informação. Tranquilo? Abram esse microfone aí. E quem tiver dúvida, pode perguntar, de verdade, galera. Tranquilo, A professor. gente vai
A gente vai esmiuçar isso ainda um bocado. Professor, pode repetir isso que o senhor falou agora por último? Esse negócio de Sim, senhora. choquinho, aí eu Então, não eu vou peguei voltar para muito. aquele de antes, que é parado, talvez seja mais fácil. Ó. O choquinho vai chegar. Quando ele chega no final do neurônio, que quer passar informação de um para o outro, ele tem um final, né? Quando chega no final, o que, que tem no final de todo axônio? Vesículas, que são essas bolinhas brancas com um triângulo dentro. Ó. São vesículas chamadas vesículas sinápticas, galera. Aí, quando o neurônio está em repouso, a vesícula está ali parada, não acontece nada. Quando você recebe um estímulo, oi, Rodrigo, você tem que coçar o seu nariz. Está coçando, recebi uma aferência aqui que está coçando. O que o meu neurônio faz, galera? Ele manda informação para os meus músculos da mão, para o meu músculo da mão vir e coçar meu nariz. Então, o estímulo aconteceu. Quando acontece isso, para mim, informação do meu neurônio passar do meu neurônio para o meu segundo neurônio, para chegar no meu músculo, para contrair o meu braço, essa passagem de informação. Eita, engoli um pedaço do meu bigode. Esse pedaço de informação acontece através do que a gente chama de transmissão sináptica, que é a passagem de informação de um para o outro, para o músculo, beleza? Cada passagem é uma transmissão. Essa transmissão sempre vai acontecer dessa forma. Na verdade, tem duas formas, né? Essa é a mais característica, tá? Depois a gente vai falar da outra. A informação chegou, o choque, a vesícula que estava ali paradinha é expulsa, porque o choque chegou, o estímulo. Quando o estímulo expulsa a vesícula sináptica, ela libera aqueles triângulos que estavam dentro delas, que são os neurotransmissores. O neurotransmissor liberado na fenda sináptica, nessa parte branca, né? No espaço que tem entre as duas células. O transmissor, então, ele é captado pelo seu receptor específico, que está na membrana do outro neurônio pós-sináptico. E aí, quando esse receptor encaixa no transmissor, o choquinho, então, vai ser passado adiante. Aí o neurônio pós começa a ter o choquinho passando na direção do músculo. É isso, tá? Aí aqui é um esqueminha mostrando isso. Eu vou esperar reiniciar aqui, ó. Então, o choquinho vai chegar branco, liberou a vesícula na fenda, ó. Vai de novo, ó. Libera a vesícula com os transmissores encaixaram e o choquinho passou adiante. Beleza, galera? Isso aqui, então, é o que a gente chama de transmissão sináptica, tá? Onde a gente tem, então, a sinapse. Ó. O local onde isso acontece, a gente chama de sinapse, tá? O final de um neurônio com o início do outro e essa informação sendo transmitida. Alguém pediu para entrar, deixa eu adicionar aqui. Maria Júlia. Tranquilo, galera? Então vamos nós. Professor, rapidinho, só para. Porque eu estava anotando aqui rápido, acho que eu esqueci de anotar todo o processo. Então, primeiro é o neurônio manda a informação, passagem sináptica. Aí, o segundo processo libera as vesículas nas fendas. Aí, o último processo é qual? Aí não é o último ainda. Aí depois que libera a vesícula as vesículas na fenda, tem mais alguém pedindo para entrar. Vocês avisaram a galera, né? Depois que a gente libera a vesícula na fenda, os transmissores são liberados na fenda, né? E aí o que vai acontecer quando os transmissores são liberados? O receptor vai captar esse transmissor. Esse é o nosso terceiro evento. Aí, quando o receptor encaixa no transmissor, o choquinho vai ser passado adiante. Aí o estímulo passa adiante, tá? Tá. Obrigada. Beleza, vamos nós. Então, galera, quem constitui a sinapse, né? A sinapse que é o local. Um terminal pré, onde vai acontecer o estímulo de chegar, né? A vesícula ser expulsa e tal. O terminal pré-sináptico, a fenda, que é o espaço entre os dois, e a membrana do neurônio pós-sináptico, né? Então são três carinhas envolvidos na sinapse, beleza? Nesse local aí. Só para lembrar mais uma vez, o choquinho chega. Quando o choquinho chega, as vesículas expulsam os transmissores. As vesículas expulsam os transmissores na fenda. A fenda fica cheia de transmissor. O receptor específico pega aquele liberado ali, aquele transmissor liberado, e então começa a passar a informação daquele neurônio pré para o neurônio pós,
quando tem esse encaixe, tá? E essa é a história... Gente, meu olho começou a coçar muito agora. Olha aí, ó. Essa é a história, galera, contada de um jeito bem simples, para todo mundo entender. Agora a gente vai esmiuçar melhor algumas situações que acontecem nessa história toda, tá? Mas sinapse, e do tipo química, que a gente está falando, essa aí é o tipo químico, tá? Acontece isso, tá? O estímulo chega, a vesícula libera o transmissor fica na fenda, o receptor vê que ele está ali, encaixa nele, e aí o estímulo é passado para a próxima célula. Isso acontece de neurônio para músculo, de neurônio para glândula, tá? Isso é uma sinapse. Essa sinapse, ela pode acontecer entre dois axônios, então as duas cordinhas, né, dos neurônios podem se comunicar e fazer uma sinapse. Entre o axônio e os dendritos do axônio que vai receber depois, ou entre o axônio e o corpo logo, direto, da cordinha com o corpo do neurônio. Tem foto, né, galera? Então, ó, entre um axônio de um e o axônio do outro, né, o axônio sempre tem aquela bainha de mielina, né? E aí a passagem pode acontecer aqui, ó. Eles parecem que estão encostados, mas não estão, tá, gente? Tem uma fenda aqui no espaçozinho antes de encostar. Pode ser entre um axônio e o corpo logo, né, do neurônio, onde tem o núcleo, ó. A gente chama de axo somático. Axo-axônica é entre os axônios. Axissomática, axônio com soma, né, que é o corpo celular. E pode ser entre o axônio de um neurônio e os dendritos de um outro neurônio. A gente chama de sinapse axodendrítica, tá? Esses são nomes de sinapses possíveis, tá? E os tipos de sinapse, galera? Aí eu falei desde o início da aula que nós temos dois tipos, tá? A sinapse que a gente já está aí começando a ficar mais tranquila, que a gente já aprendeu, já falou, já viu o esquema e vai entender cada dia mais, é a sinapse que a gente chama de sinapse química. Porém, existe um outro tipo de sinapse, tá? Que é uma sinapse que não usa esses transmissores, esse receptor, né, mediador químico, não usa nada disso. É uma sinapse chamada de sinapse elétrica. Cacilda, o que é isso? Vamos nós. O potencial de ação, né, que é aquele impulso, a gente vai ter uma aula de bioeletrogênese, acho que é semana que vem, a gente vai entender o que é esse nome, potencial de ação. Mas é o estímulo, né? Vamos facilitar a vida hoje. O estímulo chega, né, com o impulso nervoso, está sendo conduzido, então, entre as membranas, né, do neurônio que está pré para o neurônio que está pós, né, galera? O que acontece na sinapse elétrica? Quando chega o choquinho, né, que é o potencial de ação ali chegando, e você tem uma célula que termina aqui e outra ali, e não vai ter mediador químico, né, para liberar na fenda, blá, 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 o que as células que fazem de forma elétrica, o que elas executam? Elas fazem o que a gente chama de junção comunicante, galera. É mais fácil, tá? Por isso que eu deixo para falar primeiro da outra, e a gente vai esmiuçar melhor a outra ainda. A sinapse do tipo elétrica, então, galera, que são só dois, hein? Esse é só o outro tipo. As sinapses, elas apresentam junções comunicantes. Então, cada junção vai ter uma centena de conexinas que funcionam como túneis para ligar o citoplasma do neurônio e do outro. Então, é como se uma célula está ali coladinha na outra, existe um espaço que é a fenda, só que existe na fenda um monte de canudinho, um monte como se fosse palito de dente, um monte de palito de dente ligando aqui as duas células, um monte de túnel. E aí, cara, à medida que os íons, né, vão chegando, fazendo esse choque elétrico, a gente vai descobrir que esse choque elétrico, na verdade, é a entrada de íons e saída de íons, e aí gera um choque. À medida que esses íons vão fluindo, passa de uma célula para outra por essas conexões, e o potencial, que é esse choque, ele vai passar de uma célula para outra. Galera que mora em Campo Grande, pô, é só vocês pensarem no túnel lá da Transoeste. Tá ligando lá a galera lá de Magarça e tal, né? Esses nomes dali que eu já esqueci um monte, daquela galera que mora do outro lado do túnel, liga ali com Recreio, beleza? E aí você tem o quê? Um túnel onde os carros passam direto, ao invés
do carro ter que subir a serra de novo, descer a serra. Eles passam pelo túnel porque acontece bem mais rápido a passagem. É só isso. A sinapse elétrica, então, olha que beleza, galera. O choque está vindo, o estímulo, ele passa direto pelo túnel e chega na outra célula. Acabou. É só uma passagem direta de uma célula para outra através de túneis, tá? Que são as junções comunicantes. Aonde a gente tem esse tipo de sinapse, galera? Essas junções comunicantes entre neurônios vão ser neurônios e músculos, né? Vão ser comuns no músculo liso aí, ó, das vísceras, como por exemplo lá no músculo do coração da gente, e também no nosso embrião, quando a mulher está grávida lá no feto, as junções comunicantes fazem as sinapses, tá? E também existem algumas no nosso cérebro. Então, como acontece a sinapse quando é elétrica, galera? Também são 3 carinhos: neurônio pré, neurônio pós e o espaço entre eles, tá? A sinapse elétrica tem vantagens. A comunicação se dá mais rápido, porque como o potencial de ação passa direto, né, nessas junções, nesses túneis, a sinapse elétrica ela não tem essa história de chegou no final, aí a vesícula tem que expulsar o transmissor vai ser liberado, o receptor tem que pegar o transmissor e aí o choque passa. Então existe um processo químico que acontece ali que atrasa um pouquinho, né, até liberar, pegar, soltar, o transmissor recebe aí passar o choque, demora mais do que simplesmente o choque chegar, passar pelo túnel e chegar na outra célula, né? Então, se a gente for comparar, a sinapse elétrica, que é essa aí, é bem rápida, beleza? Mais rápida do que o outro tipo, que a gente ainda vai ver direitinho hoje de novo, mas que a gente já viu os esquemas todos, né? Que é aquele tipo chamado de sinapse química, tá? A sinapse elétrica, o potencial de ação passa diretamente da célula pré para a célula pós. Os eventos que acontecem numa sinapse química demoram e atrasam um pouquinho, tá? E outra coisa muito boa da sinapse elétrica, galera, a sinapse elétrica, elas podem sincronizar a atividade de um grupo de neurônios ou de um grupo de músculo. Ou seja, um grande número de músculo ou de neurônio produzem um potencial de ação sincrônico, né? Num ritmo. O que isso lembra vocês? Ó, tum-tum, 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 tum-tum. Nosso coração, né, galera? O tipo de sinapse que vai acontecendo na musculatura cardíaca é a sinapse elétrica. O nosso coração tem que estar aqui, ó, tum, 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 batendo o tempo todo num ritmo específico, inclusive, né, galera? Então, a consequência de potenciais de ação com sincronia, né, sincronizados como no coração, ou nas nossas vísceras também, né? Não sei se vocês lembram de biologia, mas nosso alimento, depois que ele vai para o estômago, ele é passado, né, através de movimentos que a gente chama de peristálticos, né? Que é a nossa peristalse. Até o nosso alimento que a gente come hoje virar fezes, né? Virar um cocôzinho, ele vai um trajeto todo no nosso intestino que a gente não comanda, né? A gente não fala assim, vai intestino, contrai, vai lá, vira cocô. Não existe isso, né, galera? Então, o que acontece? Movimentos que são involuntários de musculatura, que são musculaturas lisas das vísceras. E elas são inervadas por junções comunicantes, neurônios que têm sinapses elétricas que dão essa sincronia para a coisa acontecer num ritmo normal, tá? E aí possibilita, então, a geração de batimento cardíaco, ó, passagem de alimento pelo trato gastrointestinal da gente, né? Até o bolo alimentar passar e virar fezes e a gente liberar. A gente não comanda isso, né? A gente tem todo o metabolismo que acontece favorecendo acontecimentos. E o coração bate também, a gente não comanda. A gente fica aqui, bate coração, não é voluntário, né, galera? E é por sinapse com ritmo. Que tipo de sinapse que dá esse ritmo? Que o neurônio que comanda o coração faz como? Sinapse elétrica. Fica ali com uns túneizinhos e, mano, bate. E aí, galera, nesse semestre a gente vai conhecer isso também. O nosso corpo, ele reage, né? Principalmente com esse controle de vísceras, ele reage ao sistema que a gente chama de sistema nervoso autônomo. O que é um profissional autônomo aí, galera? Talvez alguns de vocês até sejam um, né? É aquele profissional que não está trabalhando para ninguém, ele trabalha sozinho, né? E o nosso corpo ele tem esse sistema também que trabalha sozinho, não depende da nossa voluntariedade. Ele trabalha sem a gente querer, está fazendo ali, desde que a gente nasce. Ele vai controlar nosso coração, nossos rins, nossa bexiga, nosso intestino, né? Tudo isso é controle autônomo nosso. E aí, por exemplo, caramba, 2 motoqueiros e eu estou sozinho numa rua escura. O que meu sistema nervoso, através das junções comunicantes ali das sinapses, faz? Acelera o meu batimento, né?
Começa a ter um ritmo mais alto de sinapse, o meu coração acelerar. Lembra que a gente conversou sobre isso semestre passado? E aí, mais sangue chegar nos meus músculos, que se eu tiver que dar uma corrida de 100 metros e vazar dali, eu consigo ter energia para isso. Por isso que nosso coração acelera, né? É uma resposta ao estresse. Então, galera, esse sistema simpático e parasimpático, né, que é o sistema nervoso autônomo, a maioria das nossas vísceras, vão ser controladas por neurônios que têm junções comunicantes, que fazem sinapse elétrica. A sinapse que é bem mais rápida, apesar da química ser muito rápida também, né, galera? A sinapse elétrica ela é bem mais rápida, ela faz esses comandos acontecerem sem a gente nem perceber, de forma involuntária. Beleza, galera? Então é uma sinapse mais rápida e que trabalha sincronicamente, tá? Faz sincronia. São as duas vantagens da sinapse elétrica. Galera, o slide da aula aí, para quem quiser guardar no coração, imprimir e colocar na geladeira. Eu acho que eu vou até tirar uma foto para postar no Instagram. Porque eu tô blogueirinho, vocês sabem, né? Eu vou tirar uma foto dos dois tipos de sinapse. Então, vamos lá, sinapse elétrica, galera. Eu vou ter neurônio pré, neurônio pós, uma fenda, só que na fenda eu tenho, os túneis, que são as conexinas, junções comunicantes, beleza? Então, o choquinho chega, passa direto e vai para o outro neurônio. Parabéns. Agora, a sinapse do tipo química, aquela que a gente está estudando desde o início. O choquinho chega, aí as vesículas têm que ir para a beirada, migrar, liberar o transmissor na fenda, o receptor pega o transmissor e aí o choquinho acontece, tá? Então a sinapse química ela é um pouco mais lenta do que a sinapse elétrica, embora as duas sejam super rápidas, tá, gente? E aí o que é descrito, né, nos livros de fisiologia pra gente? A sinapse elétrica, o sinal elétrico passa pela conexina como sinal elétrico e é recebido como sinal elétrico. Por que o nome da sinapse é elétrica? Porque é uma condução elétrica. É como se a gente colocasse o dedo no fio desencapado. Vai passar direto para o seu dedo, você vai levar um choque. Né? Agora, a sinapse química. Por que o nome dela é sinapse química? O sinal que é elétrico, que é o choquinho que está passando, aí você tem uma tomada ali te protegendo. O fio não está desencapado. Aí existe a liberação de transmissores ali fora. Aí o seu dedo vai botar a mão transmissora ali e aí vai levar o choque. Tá? Então, é como se você tivesse a transformação de um sinal elétrico num sinal químico, que é a liberação dos transmissores, e aí depois que encaixa, volta a se tornar um sinal elétrico. Beleza? Então, a sinapse química ela tem essa transformação do sinal. Beleza, então, sinapse química. As membranas pré e pós, né, estão próximas, porém elas não se tocam, né? A gente falou isso desde o início. Elas são separadas por uma fenda sináptica, que já foi medida em um espaço de 20 a 50 nanômetros, que é 1000 vezes a menos do que um centímetro, tá, gente? É bem pequenininho. E é preenchido com líquido extracelular, né? Aquele líquido intersticial que a gente conversou semana retrasada, né? Então é uma fenda com líquido. Os impulsos nervosos, eles não podem ser conduzidos pela fenda. Assim, tem que ter uma forma de comunicação, né? Simplesmente, eu não mando o impulso, aí o choquinho fica um choque na água ali, né, para passar para o outro. Não existe. O choque, ele iria se dispersar, né? E aí tem que ter uma passagem para ter comunicação. Então, a sinapse química, né, em resposta a esse estímulo, que a gente chama de impulso nervoso, o neurônio pré libera o transmissor, que se difunde na fenda e se liga a receptores na membrana do pós-sináptico. O neurônio pós recebe esse sinal químico do encaixe e produz, então, esse choque, que a gente vai chamar de potencial de ação, nesse neurônio pós, tá? A gente chama de potencial graduado, né? Quando encaixa só um receptorzinho, ele dá um choquinho. Quando encaixa um monte de receptores, aí vira um potencial de ação grande, aí libera o choque, tá? Por isso que tem que liberar um monte de transmissores. Bom, sinapse química, então. O neurônio pré converte o sinal elétrico e transforma ele em liberação química. Aí o neurônio pós pega essa liberação química e transforma em sinal elétrico. Beleza? Tem um retardozinho ali de 0,5 milissegundos. Por isso que a química é mais lenta que a elétrica. Demora meio milissegundo, tá? Não é nem 1 milissegundo, que não é nem 100 vezes um segundo. Tá? É bem rápido também.
Ó, então, sinapse química, galera. Você pega aqui um neurônio pré, chegou no finalzinho, um neurônio pós, ó. Nesse localzinho, esse quadradinho aqui, a gente retira e bota aqui grandão. Neurônio pré com impulso nervoso, ó, número 1. Aí, galera, acontece uma cascata de eventos que eu facilitei no iníciozinho dos slides para vocês só pegarem a ideia. Agora vamos entender biologicamente, fisiologicamente o que acontece. Quando o choquinho chega, né, ocorre uma liberação de uma proteína de membrana que está aqui, ó, na membrana do finalzinho do botão pré. Quando o choque chega, acontece a abertura de canais específicos de cálcio. Beleza? Então, galera, agora o negócio vai ficar um pouco mais sério, hein? Então, ó, o potencial de ação está chegando, tá, gente? E aí, chega no botão, que é onde vai ter a sinapse. Aquele botão pré, primeiro carinha da sinapse. A vesícula, ela é expulsa, a gente não conversou isso? Ela não é expulsa simplesmente porque o choque chegou. Ela vai ser expulsa, vejam bem. Porque quando o choque chega, abrem-se canais de cálcio nesse botão pré, o cálcio entra na célula, no neurôniozinho, e a presença do cálcio, que são as bolinhas roxas, fazem com que as vesículas sinápticas que não se dão bem com cálcio saiam do botão pré-sináptico, tá? Então, a maioria dos esquemas de livro vão estar assim, ó, o impulso chegando e aí vai aparecer um cálcio aqui do lado entrando. É normal? É normal, porque o estímulo elétrico abre o canal de cálcio. Quando o cálcio entra, é como se fosse, cara, aquela pessoa na sala que você odeia, né? E você tá num lugar, assim, chegou aquela pessoa que você não gosta, é tipo o cálcio chegando no botão pré-sináptico. Quando o cálcio chega, fala assim, ah, cara, perdeu a graça para mim. Você mete o pé, vai embora. É a mesma coisa com a vesícula sináptica. Na hora que o cálcio entra, a vesícula sináptica que está ali, ó, quietinha, parada, ela vai embora. Ela vem para a beirada da membrana e vaza, manda embora todas as bolinhas que tem dentro dela, que a gente chamou de neurotransmissores, né? Então, o impulso chega, número 1, o cálcio entra, número 2. Quando o cálcio entra, a vesícula vem para a membrana, número 3. Aí, número 4, os transmissores são liberados na fenda, ó, nesse espaço que tem entre os dois neurônios. E aí, número 5, o receptor encaixa no transmissor vermelhinho que estava ali. E aí você começa, então, a ter uma mensagem mandada, né, daquela célula que liberou para essa que está recebendo, que é o neurônio pré, né, desculpa, o pós, né, o depois, tá? Encaixou o receptor no transmissor, o que a célula pós entende? E caramba, a célula dali está me contando uma fofoca que o cálcio entrou, né? Aquela pessoa chata chegou lá, tanto que liberou os transmissores todos das vesículas. O cálcio chegou ali. Aí o que essa célula aqui faz? Ela percebe que houve um encaixe e aí ela vai mudar a sua forma, tá? Ela vai gerar um choque. Gerar um choque, galera, quando a gente fala de fisiologia, é essa proteína que está aqui, receptora, né, específica do transmissor, ela se abre para entrar íons positivos na célula, que são as bolinhas verdes, tá? Que aí é como se fosse o sódio, que na verdade é o sódio, tá, gente? Então, quando o transmissor é liberado, o receptor encaixa, e aí o receptor está fechadinho, a bolinha vermelha chegou e encaixou, ele se abre para entrar os íons positivos, que são os sódios, ó, Na+. Quando o íon positivo entra, muda aquela membrana, né, que começou ela tá cheia de sódio na fenda, o sódio começa a entrar, aquela célula ali dentro estava quietinha, né, negativa, paradinha, começa a entrar sinal de mais, sinal de mais, sinal de mais com o sódio, ela fica excitada. Acontece que a gente chama então de potencial de ação. E aí o sódio entra, gera então um potencial de ação, número 6, e aí potencial de ação vira um choque e manda informação para o neurônio pós. Esses 7 acontecimentos é o que define, então, uma sinapse, tá, gente? A chegada do estímulo nervoso, a abertura dos canais de cálcio,
a liberação das vesículas na fenda dos transmissores, a presença do transmissor na fenda, o encaixe desse transmissor no receptor e, por final, a entrada dos íons sódio, gerando potencial pós-sináptico e gerando, então, o nosso impulso nervoso. Eita, Lelê! É isso. Gabi tá aí? Queria que a Gabi entendesse isso. Então, ó, sinapse química, né, galera? O choque chega, as vesículas recebem o cálcio, né? Agora vamos falar do cálcio. Quando o choque chega, o cálcio abre, aí o cálcio entra e expulsa a vesícula libera na fenda, e aí acontece a transmissão sináptica. Pode acontecer sinapse química, ó, galera, numa célula que tem com o neurotransmissor, e numa célula sem transmissor, né? Quando tem transmissor, a gente chama de sinapse química, né? Você libera, e aí aqueles receptores vão captar isso e vão liberar para o neurônio pós. A sinapse elétrica é aquela onde passa direto através do que a gente chama de conexinas, né? As junções comunicantes, tá? A gente já sabe isso. Olha aí, ó, chegou o choque laranja, abre o cálcio, o verdinho, ó, aí o cálcio expulsa a vesícula, libera o transmissor, encaixa, passa o choque para a seguinte. Ó, choque, o canal de cálcio vai liberar, aí o cálcio expulsa a vesícula, libera o transmissor na fenda, encaixa no receptor, passa, abre os canais de sódio, né? E aí passa o choquinho adiante. Esse aí tá mais lento, tá mais fácil, entender? Ó, aí encaixou, sódio entra e passa o choquinho. Os neurotransmissores Beleza? funcionam como se fosse a chave para abrir a passagem de Na+, né? Perfeito. É uma boa colocação até, nem sei quem falou aí, mas beleza. É uma chave que tem, inclusive, uma fechadura específica. Se eu liberar um neurotransmissor que não encaixa nesse receptor, não vai acontecer nada. Vai ser inibitório. Tá? Então, se eu libero transmissores excitatórios, ele encaixa. Se eu libero transmissores que são inibitórios, que inibem, eu vou liberar, não vai encaixar e não vai passar o choque. Vai inibir o movimento. Beleza? Mas é sempre assim, galera. Então, fala, o potencial chega, abre o canal de cálcio expulsa a vesícula libera o transmissor encaixa no receptor, abre o Na+, passa o choque adiante. Fala. Eu entendi. Nas vesículas, ela tem somente sódio? Eu não entendi, desculpa aí. Nas vesículas sinápticas, elas contêm só sódio? A vesícula que está do lado de cá, né? Elas respondem ao cálcio que entra. Sim. Tá? Aí na hora que o transmissor é liberado, e aí o receptor desse transmissor que foi liberado, aí abrem canais de sódio. Aí é só de sódio mesmo, tá? No neurônio pós, no segundo aqui, no depois. No neurônio pré, que é o que está chegando, a informação que vai passar, é cálcio que entra para você liberar essas vesículas, tá? Vou anotar aqui. Tá. Beleza. Então, existe um passo a passo descrito aí nos slides. Depois vocês peguem esse slide aí, que tá facinho de ver o passo a passo, né? Então, ó, passo da sinapse, né? O impulso nervoso vai chegar no botão ou na varicosidade, né? No finalzinho do axônio, do neurônio pré. Então, o estímulo chegou. Quando o estímulo chega, né? Esse estímulo chegando, a gente vai chamar isso de despolarização, né? Tá despolarizando esse neurônio. A despolarização abre canal de cálcio. Aí, ó, acabaram de perguntar. Que são dependentes de voltagem. Então, quando você está, então, com um choque passando, um volt, né? Tudo em volt, igual da tomada da nossa casa. Uma voltagem passando, abrem canais de cálcio. Quando esses canais de cálcio que estão presentes na membrana do nosso botão se abrem, eles são concentrados, né? Os íons de cálcio estão mais concentrados fora do que dentro. Então, entra o cálcio, né? Aquela história da difusão, né? Quando abre canal de cálcio e lá fora está cheio, lá dentro não tem quase nada, o cálcio entra por difusão, né? Tem 200 lá fora e 1 dentro, 100 entram. Aí quando o cálcio entra, terceira coisa, o aumento da concentração do cálcio dentro do neurônio, que a gente ainda está lá no pré, né, galera? Serve como um sinal, né? Que vai falar, então,
vesículas exocitem, né? A vesícula não gosta de cálcio. Quando o cálcio entra, ela vai para a beirada e faz exocitose, tá, galera? À medida que as membranas das vesículas se fundem com a membrana do neurônio, né? Os transmissores, então, que estão dentro da vesícula são expulsos para fora do neurônio. Lá na fenda. Terceira coisinha aí, tá? E tem muitos transmissores em cada vesícula. Essas moléculas de transmissores, então, ficam ali na fenda, no líquido intersticial ou extracelular, né? Lá na fenda. E elas ficam ali flutuando quando tem um receptor. Aí o neurônio pós está aqui. Percebeu que tem os transmissores flutuando. Aquele neurônio pós, com o seu receptor, ele está ali querendo pegar o transmissor. O que acontece? As moléculas se difundem na fenda e vão se ligar nesses receptores do neurônio pós. O receptor é um canal ativado que a gente chama de ligados pela proteína G, são segundos mensageiros. Quando acontece essa mensagem, essa chave liga na fechadura, aí abrem-se todos os canais de sódio e entra sódio na célula. E aí despolariza a membrana. Quando a chave vira na fechadura. Então, a ligação dos transmissores com receptores nesses canais faz com que os canais se abram, permitindo a passagem do Na+, do sódio, né, desses íons de sódio. Beleza? Aí abre o canal de sódio, ó. E aí a célula, galera, a gente falou isso na semana passada, né, quando a gente falou de difusão, de transporte e tal. O neurônio e o músculo, eles ficam ali no repouso negativos, né? Se você calcular a diferença de potencial do líquido fora para o que está dentro, lá fora está cheio de íons mais, cheio de sódio, cheio de cálcio, né, que também é mais, e dentro da célula está negativinho, tem íons negativos. Quando abrem esses canais de sódio, o sódio todo entra, né? Porque tem uma diferença de potencial ali. E aí a célula que era negativa, ela recebe o íon positivo, isso que a gente chama então do negativo virar positivo, a gente chama isso de despolarização da membrana. Ela troca o polo. Era um polo negativo. Quando abrem-se os canais, ela vira um polo positivo, que fica cheio de positivo dentro. E aí inverteu a carga. A gente chama isso de despolarizar a membrana. Então o neurônio, que era negativo, quietinho, estava em repouso, ele é agitado, né? Ele entra, um monte de íon positivo, ele anima, e aí vira um choque elétrico que passa a informação. Beleza? Isso é sinapse, transmissão sináptica, tá, gente? Passar um choque elétrico de uma célula para outra através da abertura de canais de cálcio. De sódio. Não me deixa falar cálcio. Abertura de canais de sódio, né? Sexta coisa. À medida que os íons de sódio vão passar pelos canais, aí a voltagem muda, né? Porque a célula está negativa. Quando entram os positivos, ela vai deixar de ser negativa e vai virar o quê? Positivo, né, galera? Essa mudança de voltagem é chamada, então, de potencial, tá, gente? Dependendo de quantos íons entram nesses canais, o potencial pode ser um potencial que a gente chama, então, de despolarizante. Acontece a despolarização da membrana. Você entrou íon, excitou, e aí vai virar um choque elétrico positivo, né? Ou pode ser um potencial que iniba, né? Se, na verdade, na hora de abrir os canais, ele abre canais negativos ao invés de canais positivos, se for um transmissor inibitório, ele, ao invés de deixar a célula negativa e acordar ela, botar ela positiva, a célula do neurôniozinho imposta negativo, ele abre canais de coisas mais negativas, para a célula ficar ainda mais em repouso, não mexer mesmo. E a gente chama, então, esse de transmissor inibitório. E aí esse potencial, ele não despolariza. Ele, na verdade, ele hiperpolariza. Ele continua negativo, mas fica mais negativo, galera. A gente chama isso de potencial hiperpolarizante, que inibe, né? Não dá o choque, não vira sinal de mais. Deixa a célula com sinal de menos. Beleza? Então, quando você abre os canais de sódio, né, entra o sódio, causando despolarização. Se você abrir canais de cloro, que é negativo, ou de potássio, que é um íon positivo, mas é fraco, ao invés da célula ficar animada, ela vai ficar mais fraquinha, mais repouso, e aí não tem choque, né? A pessoa não recebe a informação, você não estala o dedo, é inibitório. Beleza? Então, se a célula de negativa vira positiva, potencial de ação, despolarização. Se a célula até negativa e continua negativa, ela é inibitória, né? Ela não excita, ela fica ali hiperpolarizada, tá?
A abertura dos canais de cloro permite cloro entrando na célula, e a abertura de canais de potássio vai permitir, na verdade, a saída do potássio. Então, a célula vai ficar mais negativa, tá, gente? A parte interna vai ficar mais negativa, falando, então, que ela está hiperpolarizada, ao invés dela trocar, né? Dela despolarizar. Beleza, gente? 7. Quando esse potencial pós, que é despolarizante. Vamos pensar, então, que a gente quer mexer, né? A gente quer que aconteça o choquinho passando. Não é inibitório, é o excitatório. Quando esse sódio entra, então, o potencial de ação entra sódio, né? A célula que estava quietinha, negativa, começa a entrar mais, ela acorda e ela manda um choque, tá? Quando esse potencial pós atinge o limiar, que a gente chama de limiar de excitação, ou limiar de excitabilidade da célula, ele vai disparar um potencial de ação, beleza? Nesse neurônio pós. Então, ó, a célula está negativa, galera. Isso é importante. A gente vai estudar isso melhor na aula que vem de novo, tá? Mas só para a gente já dar esse estalo. A célula está negativa, a transmissão sináptica aconteceu, encaixou ao receptor, abriu o canal de sódio. Então, a célula que fica ali negativa tem número, galera, para vocês ficarem mais felizes, ó. A célula está negativa ali no valor chamado menos 70. Se liga nesse número. Ela está em repouso. Existe nome para esse potencial de repouso. Ela tem um potencial, mas de ficar parado, tá lá na paz, tomando sol lá, parado na esquina, como diz o funk, né? A célula tá ali, em menos 70, quietinha, negativa. Quando o receptor encaixou no transmissor, abriu o canal de sódio. Um sódio entrou, pum, ela deixou de ser menos 70 e ganhou um mais. Quanto é menos 70 mais 1 que ela ganhou? Vai virar menos 69. Não é isso, galera? Ela vai perdendo pontos. Entrou 2 sódios, menos 68. Entrou 4 sódios, menos 64. Né? E vai abrindo canais de sódio, quando os transmissores vão encaixando. O que acontece, galera? Quando entra sódio para a cacilda na célula, né? Que é esse processo todo que acontece de sinapse, a célula que estava lá quietinha, menos 70, ela vai ganhando mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, mais 10, mais 15. Quando ela ganha 15 sódios, ela sai de menos 70 e ela vira menos 55 dentro dela, por uma conta de menos mesmo, né? Menos 70, entrou 15 sódios mais, virou menos 55, tá? Porque 70 menos 15 dá 55. Então, quando ela saiu desse repouso do menos 70 e virou menos 55, porque entrou 15 sódios, aí a gente fala, o livro, eu não, né? Os livros falam que ela atinge o que a gente chama de limiar, que nada mais é do que o limite. Quando ela chega nesse limite de entrar 15 íons positivos, ela vira de menos 70, ela vira menos 55. Quando isso acontece, o que acontece? Acontece uma onda na membrana da célula, assim, toda, que ela abre todos os canais de sódio que existem na membrana dela. Todos. E quando o receptor encaixa, né, aquele mensageiro, ela manda um sinal, ó. Encaixou? Abre aí os canais de sódio. Beleza? Quando entra sódio, está acontecendo, então, o início da transmissão, né? Se esse sódio entra e passa de menos 70 para menos 55 dentro da célula, né, aquela voltagem da célula, a célula, então, ela entende que ela chegou no seu limite. Entrou 15. Caraca, abre todos os canais de sódio. E aí, abrem todos os canais que tem de sódio possíveis. Todos os sódios que estão fora entram e a célula, ela despolariza, tá? Ela deixa de ser negativa. E aí, rápido, não passe de mágica, né? É muito rápido, tá, galera? Todos os canais abrem e ela de menos 70, ela vira uma célula que dentro dela vira positivo. Ela vai para o mais 50, mais 60, mais 70. Beleza? Isso a gente chama, então, de transformação, né? Disparo do nosso potencial de ação. O potencial de ação, então, é essa abertura rápida, entra um monte de sódio, ela fica positiva, e aí o choque elétrico vira um choque elétrico de verdade. Beleza? Então, os processos a gente mostra bem lentamente. Isso acontece, cara, muito rápido, mas a gente tem que explicar lento, né? Então, ó, o choquinho é essa despolarização, né? Então, íons positivos estão chegando. A célula em repouso, ela está em menos 70. Aí vai passar um monte de sódio, vira positivo. E aí
libera cálcio, né? A abertura do canal de cálcio. Cálcio expulsa a vesícula libera transmissor encaixa no receptor. Abrem canais de sódio, pouquinhos canais. O sódio vai entrando. Entrou sódio, a célula que estava em menos 70 ganhou 15, ficou com menos 55, ela abre todos os canais de sódio. E aí vira um choque elétrico e passa adiante. Beleza? É isso, galera, que é uma sinapse química, tá? Esse potencial, então, vira um potencial despolarizante, quando a gente quer acontecer, quando é excitatório, ou pode virar um inibitório, um hiperpolarizante. Tá? Mas vamos falar do despolarizante para não confundir vocês. Beleza, galera? Falem comigo aí. Deixa eu ver o rosto de vocês. Como estamos, galera? Rodrigo, a Cádia botou uma pergunta lá no chat. Eu não vejo o chat. Cádia, o excesso de sódio no corpo, como no caso do consumo de sal, causaria uma excitação excessiva? Não, na verdade, o que vai causar pressão alta em você, provavelmente, se você comer comida muito salgada, por processos, na verdade, de... vocês lembram que eu estava falando para vocês na osmose? Que algumas substâncias, como o sódio, por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio, quando elas são absorvidas no nosso corpo, elas puxam a água. Então, excesso de sal faz com que você tenha um excesso de líquido no seu organismo. E aí não é muito bacana e gera pressão alta. O que não tem a ver exatamente com o processo químico do sódio nos neurônios e no músculo, né? Não diretamente relacionado. Vai ter uma relação, mas não é direta não, tá, Cátia? Tá bom, Elisinha. A gente assiste o finalzinho no final. Esse choquinho é o potencial de ação, exatamente. Semana que vem, pelo que está programado, a gente vai ter aula de bioeletrogênese. Eita! Que é exatamente a gente entender o que é potencial de repouso, que é a célula ficar paradinha, o que é essa abertura total aí, né, que é potencial de ação, o que são os potenciais graduados, que é quando entra sódio, mas não atinge o limite, né? Não entra 15, né? Vai entrar 12, 10 sódios, aí a célula fica em repouso, ela não é estimulada, só é estimulada se entrar os 15. A gente vai ver isso semana que vem, tá? De nada, Cadinha. Falta cálcio no corpo pode causar problema neurológico? Então, qualquer diminuição de íons no nosso corpo, sódio, cálcio, potássio, qualquer diminuição tem prejuízo no nosso corpo, tá? O prejuízo ele vai ser direto ou indireto. Direto é o que a Cádia falou pra gente. Então, diretamente, quando eu absorvo uma substância em excesso, eu vou ter alteração na minha fisiologia. Beleza. Mas geralmente mais aquela fisiologia periférica. Quando atinge teu cérebro, né? Atinge a um nível cerebral, é porque realmente você já está com um desgaste muito grande. Ou você realmente, né, teve um excesso imenso salino ali, ou você teve uma dieta muito pobre em alguma vitamina, e isso já está cursando com alteração muscular, né, que geralmente acontece, antes de acontecer no neurônio, acontece no músculo, né? Então, porque acontece a mesma coisa, hein, galera? Lembra? O neurônio faz sinapse lá no músculo. Quando a gente tem pouco cálcio, esse cálcio também não consegue chegar na sinapse lá do seu neurônio para o músculo, e o músculo precisa de cálcio também para contrair, para fazer a actina juntar com a miosina. Então, uma dieta pobre em cálcio faz com que você tenha dificuldades de contração, mas muito mais periférica, muito mais do músculo do que da sinapse, né? Porque o pouco que tem é absorvido para essas áreas que são mais importantes, né? As áreas mais nobres. Então, aí acaba faltando para áreas periféricas que você precisaria ter. Tá? Mas o ideal é você ter uma dieta rica. Beleza? Para não faltar vitamina, nem esses aminoácidos básicos, tá? Para a gente usar isso no corpo todo. Os processos mais básicos, eles ficam com o que tem de guardado, né? Então, o nosso organismo guarda, né? Na hora de absorver os nutrientes, ele vai guardar aquele pedacinho que o cérebro vai usar. Mas se você fizer uma dieta muito pobre, pode ser que um dia falte, aí você comece a ter problemas de conexão, tá? Vamos lá, galera. Beleza. Aí, a gente falou que esses transmissores, né, que estão lá encontrando o receptor, ele é uma proteína G. O que é isso, galera? Os transmissores se encaixam nesses receptores que vão dar, então, reações químicas chamadas segundo mensageiro.
vai entrar dois nomes aí que vocês vão querer me bater, tá? Mas vamos falar. O que é o segundo mensageiro, gente? A gente viu que no neurônio pós, né, aquele que recebe a fofoca, ele tem que abrir os canais de sódio, né? Na hora que o transmissor encaixa no receptor, eles abrem os canais de sódio, porque chegou uma mensagem, né? O transmissor, quando encaixa, fala assim, opa, eu recebi uma mensagem daquela célula ali que tem que abrir os canais. Essa função de abrir canais, né, como segundo mensageiro, significa que a proteína está ali para receber. A primeira função dela é ser uma receptora. Como segunda função, como segundo mensageiro, ela abre canais para a gente ter, então, potenciais sendo formados. Esse potencial pode ser excitatório, né, que a gente chama de despolarizante, ou seja, vai abrir um monte de canal de sódio, ou pode ser um potencial inibitório, vão abrir canais de cloro, né, ou vão ter liberações de potássio. Se a gente, né, na hora que tem esse encaixe, a gente quer excitar, a gente quer despolarizar, a gente libera, então, o que a gente chama de potencial excitatório pós-sinápticos, que são as PEPs. Se a gente quer inibir, ou seja, um potencial hiperpolarizante, a gente vai fazer, então, a liberação do que a gente chama de potencial inibitório pós-sinápticos. Então, nós temos as PEPs ou as PIPs acontecendo. Não me matem, tá? As PEPs são potenciais excitatórios. É a mesma coisa que a gente já falou, né, galera? Só mudou o nome. E as PIPs é quando você junta o mensageiro lá, né, o transmissor, e abre canais que são inibitórios. Ou seja, vai abrir canal de cloro, né? E de saída de íon positivo, como potássio. Então, ou o potencial excita, ou o potencial inibe. Quando o potencial excita, nós chamamos, então, de que esse transmissor encaixado no receptor, na proteína G, aquele segunda mensagem ali que foi mandada, o segundo mensageiro, gerou um potencial excitatório. Quando é um que inibe, a gente chama de potencial inibitório. É só isso. Então, PEPs, potenciais excitatórios pós-sinápticos. PIPs, potenciais inibitórios pós-sinápticos. Beleza? E eles têm memória, tá? De longa duração. Por que isso é importante, né? Para na hora que soltar o transmissor, aquele receptor já encaixou ali rapidinho, ele já lembra. E esse aí, eu sei o que é. Esse aí é para inibir. E rapidamente já inibe. Que aí, na hora que a gente está aprendendo uma coisa, a gente começa lento. Depois vira automático. Lembra das fases de aprendizado? A gente tem a fase cognitiva, associativa e autônoma. Quando a gente está aprendendo esses potenciais excitatórios novos, beleza. Depois, ele já tem aquela memória. Eu já sei que se eu mexer de um jeito, eu já dirijo o carro sozinho. Então, eles têm memória, tá? Esses potenciais excitatórios e os potenciais inibitórios. Professor? Oi. Bom dia. É Joana falando. Tanto esse processo químico, elétrico e o excitatório e o inibitório, eles acontecem nesse mesmo botão ou tem específicos para inibir, específicos para excitar? Então, na química só, tá, Joana? Tem específico para inibir, específico para excitar. Tá? E existem neurônios que têm os dois transmissores, pode acontecer também. Existem alguns neurônios que são mais excitatórios, existem alguns neurônios que são mais inibitórios, e existem neurônios que são mistos, que fazem excitação e inibição. Tá? E vai acontecer principalmente na sinapse química, essa liberação do transmissor excitatório e inibitório. Tá? Ok. Bom, mais um esquemão aí, galera, para quem gosta. Só para ver se eu entendi. Então, essa proteína G, a gente só vai encontrar nas sinapses químicas. Isso, boa. Porque a gente usa transmissores. Isso aí. Tá? Essa mediação química com transmissor-receptor só acontece na sinapse química. A sinapse elétrica é só uma junção que vai gerar potencial de ação direto de um neurônio para o outro. Ele passa pelo túnel, passa pelo túnel, passa pelo túnel, num ritmo. Tá? Então, ó. Número 1, chegada do potencial de ação. 2, abre os canais de cálcio. Lembra, galera? Eu nem vou falar desse sódio aqui agora, deixa para semana que vem, para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Mas o que acontece? Esse choque, quando ele vai passando, ele acontece, galera, com a entrada de sódio, tá, gente? Então, o sódio que está entrando quando a gente encontra ali, né, abriu um monte de canal de sódio, virou sinal de mais,
esse choque ele vai passando, né, no axônio, naquela cordinha toda. Todo momento que ele está passando, são canais de sódio que estão abrindo, né? Todos os canais de sódio vão abrindo, passando esse choque elétrico, tá? Então, esse choque, né, que a gente chamou de estímulo, ele vem pela célula, ó, abrindo canais de sódio. Aí, no final, quando ele chega, aí abre canal de cálcio, né? A gente estudou isso hoje. O cálcio expulsa a vesícula libera o transmissor encaixa no receptor e transmissor encaixado abrem os potenciais excitatórios, os PEPs, né? Com o segundo mensageiro, ele manda, né, aquela segunda mensagem, ó, abre canal de sódio, que é amarelinho. Aí o sódio entra, 1, entra 2, entra 3, entra 4, entrou 15 sódios, aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Todos os canais de sódio vão abrir, todos possíveis, e aí, pum, começa a ter o potencial de ação despolarizante. Professor, outra pergunta. Esse processo químico e o elétrico acontece ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Principalmente o elétrico, tá, gente? O elétrico, ele é muito autônomo. O elétrico, galera, é que manda nosso intestino funcionar, que manda nosso coração bater, que manda nossos vasos sanguíneos que precisam ficar mais pequenininhos ou maiorzinhos. É um controle que a gente chama de autônomo, né? Do nosso sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso funciona sem a gente mandar ele funcionar, tá acontecendo. Já a parte química é mais voluntária. O que isso significa, galera? Eu agora tenho que passar um slide. Aí eu mando a informação para o meu dedinho, vir lá e pimba, passar o slide. Então, a sinapse foi uma sinapse mandada, né? Foi voluntária. Eu tenho que passar o slide. A informação motora para o meu músculo, para eu mexer o meu braço e apertar no botão de passar o slide. As sinapses químicas, que são essas dos nossos músculos do corpo todo, né? Que são estriados, elas acontecem através de liberação de transmissores de forma voluntária. Eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Tá? E acontece ao mesmo tempo que a parte autônoma. Meu coração continua batendo. Eu vou clicar e meu coração está batendo. Meu intestino está ali mandando meu bolo fecal indo na direção do reto. Isso está acontecendo sem eu mandar. As duas acontecem ao mesmo tempo, em locais diferentes. Tá? Professor, é por isso que a medicação não faz todo o trabalho na depressão, né? Porque ele pode suprir a necessidade química, mas se não houver a vontade, né? Se não houver a terapia, não funciona, né? Perfeitamente. Aliás, galera, isso vale para a galera da fisioterapia, isso vale para a galera da psico que está aí e para todo mundo. Tem mais gente aí hoje que eu sei. Então, galera, é o seguinte, essas coisas assim de, nossa, eu tô com uma dor na lombar, poxa, eu preciso do médico. O médico, muitas vezes, a visão biomédica, né, essa visão de saúde, botando a doença em primeiro lugar, é uma questão muito curativa, né, muito a ver com dinheiro, com farmácia, um monte de coisa associada, um plano de saúde. E aí é muito fácil, né, o médico virar e falar assim, não, toma uma medicação que vai melhorar. Cara, na psicologia, na fisioterapia, na enfermagem, né, na nutrição, vale muito mais, educação física, vale muito mais a pena você realmente entender aquele problema, aquele processo fisiológico. Pô, na fisioterapia, não adianta nada tomar remédio para dor lombar, não adianta nada fazer cirurgia, muitas vezes, está comprovado pra cacildo hoje em dia, gente. Ah, eu tô com uma hérnia de disco. Se realmente for uma hérnia de disco, por mais que a imagem esteja mostrando uma hérnia, se realmente for uma hérnia que esteja causando essa dor, às vezes vale muito mais a pena fazer fisioterapia, exercício, do que fazer uma cirurgia. Se você fazer uma cirurgia, você vai ter dor do mesmo jeito e vai ter que fazer exercício. Então é melhor você só fazer exercício que vai tirar a sua dor, sacou? Na psicologia, cara, às vezes tomar um remédio, tá já preto, não, eu preciso me acalmar. Cara, beleza, o efeito bioquímico do remédio vai estar funcionando. Legal, né? Tá comprovado também. Mas, se você não entender a causa do problema, entender a fisiologia, o que faz a pessoa se acalmar, o que o sistema nervoso autônomo dela faz ela se manter em equilíbrio, em homeostase, ela não vai conseguir simplesmente se curar numa questão medicamentosa. Então, essa visão biomédica, galera, tá por fora, tá? Ficou para trás, ficou nos anos 2000. A gente está em 2020, galera. O nosso conceito de saúde hoje, ele envolve um conceito biopsicossocial, que não é só biológico, não é só psicológico e não é só social. É os três juntos. Então, vai depender do que aquela pessoa tem de vida, como é a condição da casa dela, os familiares, se são presentes ou não,
a história, né? Se ela trabalha, se ela estuda, se ela está afastada, todo o contexto ambiental, todo o contexto de vida, que se ela se alimentou bem a vida inteira, se ela tem uma dieta rica, se tem uma dieta pobre, se ela bebe água, se ela não bebe, se ela se cuida, se ela tem higiene, tudo isso, todo esse contexto indica muito mais terapias possíveis para fisioterapia, para psico, para enfermagem. São muito mais terapias possíveis do que um modelo biomédico, onde vai lá, toma um remédio e vai atender com um psicólogo. Às vezes não precisa do remédio, não precisa da cirurgia, sabe? Isso está muito em alta, de verdade, galera. Graças a Deus, inclusive, né? Porque nós somos pessoas, nós não somos o paciente do leito 3, né? E essa visão biomédica é muito isso. Não é o paciente que está ali com uma entorse do tornozelo, cara. Não é o paciente da entorse, né? Não é o paciente que está com esquizofrenia. É o Dona Maria que está com um distúrbio X por causa dos fatores que ela teve de vida. Tudo isso interfere, tá, galera? Rodrigo, uma dúvida. Nesse slide que você estava ainda com desenho, qual a proteína G aparece naquele desenho? Nesse aqui? É. Então, as proteínas G são essas proteínas receptoras. Elas agem como segundo mensageiro, são essas roxinhas, ó. Sim. É a proteína receptora que age como um segundo mensageiro. Na hora que o receptor encaixa, porque assim, é muito fácil, né? Encaixou, sinal, eu estou mandando o sinal, que tem que fazer uma despolarização. Não, além de fazer isso, ela abre os canais. Ela funciona como um segundo mensageiro. Beleza? Tá bom. Aí, ó, como os transmissores são removidos, galera? Porque o que acontece, né? A gente liberou uma cambalhota de vermelhinhos aqui na fenda, ó. Só que nem todos vão ser absorvidos, né? Nem todos vão ter receptores ali disponíveis. Aí, ó, por difusão, que a gente aprendeu, né? Através do desprendimento dos receptores, eles removem esses transmissores que estavam encaixados e saem por difusão. Por transporte ativo, retornando para o neurônio pré, então tá ali na fenda, soltinho. Aí a gente tem aquelas bombas, né, que puxam de volta para dentro da fenda sináptica, para dentro, desculpa, da membrana pré. A gente também tem células da glia, que estão ali em volta dos neurônios e pegam esses transmissores e fagocitam. Lembra da fagocitose? Uma partícula sólida, você vai lá, engloba, digere e depois joga fora, né? Faz exocitose. E algumas enzimas vão digerir os transmissores que estão ali flutuando. Por exemplo, a enzima que digere o grande transmissor aí da nossa contração muscular, que é a acetilcolina, o transmissor, né? Aí você tem a enzima chamada acetilcolinesterase. Ela está ali fora, ela fica degradando, né? Quebrando esses transmissores para não ficar na fenda. Porque senão, galera, pensa só. Qual é o problema do transmissor ficar na fenda? Pensa aí comigo. Toda hora que o mensageiro liberasse o transmissor, ia ter outro ali. E ele ia pegar de novo e ia mandar novo estímulo. Aí ele libera. Aí tem outro estímulo. Então você ia ficar com os neurônios sendo hiperexcitados, né? O tempo todo, sem parar, excitando. E a gente ia virar pessoas que ficavam, né, contraindo sem parar. Isso acontece em algumas doenças, né? Esses movimentos involuntários acontecem por excitação exacerbada dos transmissores. Beleza? Então, na fenda, depois que você passou o estímulo, vem enzimas e comem aqueles transmissores que estão sobrando, a gente fagocita, eles voltam para dentro das vesículas, voltam para dentro da célula, beleza? Não pode ficar transmissor flutuando na fenda à toa. Beleza? Então, ó, o vaso sanguíneo vem e fagocita transmissor, a célula da glia vem e fagocita transmissor, eles voltam para a vesícula aqui, ó, um processo de voltar para a vesícula lá dentro da célula, tá? A enzima vem aqui, ó, e digere a acetilcolinesterase, tá? Não pode ficar nada sobrando ali também de bobeira na fenda, combinado? Bom, então vamos numa ordem aí, né? Oi. No caso, isso acontece em caso de ansiedade, quando a pessoa se excita demais e ela tenta inibir isso. É uma das explicações, tá, gente? Então, toda vez que você está sendo hiperexcitado, né? Movimentos involuntários, ou quando o teu cérebro está muito agitado, né? Significa que está tendo uma excitação muito grande. Isso acontece quando você está feliz, por exemplo, né? Você está num parque de diversões. Caraca, um monte de estímulo, um monte de coisa acontecendo, você está feliz pra caramba, você está ali, né, com aquela excitação máxima. Então, seus transmissores estão sendo liberados.
Então, endorfina, dopamina, todos esses transmissores de alegria estão lá sendo liberados no seu cérebro à torta e à direita. Então, você está hiperexcitada, né, galera? Só que esses transmissores não podem ficar sobrando, né? Então, depois de um certo momento, você absorve ele, você usa ele na sua excitação, e aí depois eles são digeridos, eles não podem ficar ali na fenda. Então, você vai embora do parque, imagina. E aí, às vezes, a gente está em casa, a gente ainda está excitadão do que a gente viveu, né? Demora uns minutos, às vezes horas, mas depois a gente começa a rebaixar o nível de consciência, descansa, relaxa, no dia seguinte, só está cansado na parte do corpo, assim, mas o seu cérebro já descansou. Mas é muito comum, né? Você vai naquela festa que tu tava doido para ir há um tempão, e aí você se diverte pra caramba na festa, chega em casa contando história, super excitado, super animado, liberando endorfina pra caramba. Depois de um tempo vai baixando o nível, né, de excitação, você vai descansando, depois você esquece, tá? Mas é bem comum nas questões de ansiedade, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Beleza, pensando numa ordem aí, galera. Então o neurônio está em repouso. A gente conversou que o neurônio em repouso, ele está ali paradinho naquele número menos 70, né? O que acontece, galera? Entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, entraram 15 sódios. Ele de menos 70, ele vai virar menos 55. O que acontece? Abre todos os potenciais, abre todos os canais. Então é como se fosse aqui, ó. Esse é um neurônio que está com menos 55. Ele abre todos os canais, ó. Dentro ele é negativo, todo negativo, ó. E fora ele é todo positivo. Quando libera, então, o potencial de ação, chegou em menos 55, vai acontecer a entrada do sódio. Ó. O sódio começa a entrar, ó. E aí vai ficando positivo dentro da célula e o negativo vai para fora da célula. É uma troca, né? Uma inversão. E esse sódio, ó, ele começa no início do neurônio, ele vai seguindo, ó, azulzinho, vai seguindo, até o final do neurônio, tá? Quando chega no final do neurônio, no botão sináptico, né, que a gente chamou desde o início, esse impulso vai atrair íons de cálcio, que está lá do lado de fora, não é isso? Quando o cálcio entra, as vesículas sinápticas são expulsas, liberam os transmissores na fenda, né, para ter a comunicação. Então, os íons de cálcio vão formar os sítios de liberação na membrana, abrem, né, quando tem essa inversão de carga elétrica, quando de negativo que ela era, ela vira positivo, o cálcio entra. Esses sítios de liberação vão para a membrana plasmática liberar, então, os transmissores, né, as vesículas. Rapidamente, as vesículas que estavam no botão vão para a membrana, no sítio de liberação. Quando essas vesículas com transmissores ficam na membrana, elas liberam os transmissores na fenda. Com isso, os transmissores ficam lá na membrana dos neurônios. E aí, muito rapidamente, né, ó, eles liberam os transmissores, depois fecha de novo, volta a se tornar vesícula, né? Faz a exocitose, né? A parte de fora, então, fica cheia de transmissores. Está bem lento isso aqui, hein, galera? Né? E aí, quando vai para fora o transmissor, o que acontece? O receptor capta esse transmissor e aí começa essa onda toda de novo. Começa a entrar os íons de sódio, de menos 70 vai para menos 15. Despolariza toda a membrana, entra sinal de mais, e vai passando pelo próximo neurônio. Até o fim da vida, tá, gente? Até o fim, né, do teu órgão efetor, até teu músculo, até tua glândula, aonde ele vai ter que excitar ou inibir. Tá bom, gente? O que são transmissores, então? São substâncias químicas que vão atuar numa célula vizinha, né? Que podem ser excitatórios ou inibitórios. A gente tem muitas substâncias que são transmissores, né? Alguns vão se ligar a receptores específicos e vão agir rapidamente para abrir os canais. A gente acabou de ver aí, né? O segundo mensageiro. Outros são mais lentos, que vão usar, então, o segundo mensageiro para ter reação química entre as células. Então, alguns abrem o canal e alguns servem como segundo mensageiro. A gente já viu isso. O resultado de ambos esses processos é excitar, fazer um PEPs, ou inibir, fazer um PIPs. Beleza? Ou o transmissor vai excitar a célula, ou o transmissor vai inibir. Muitos transmissores também podem ser chamados de hormônios, tá, gente? E vão ser liberados na nossa corrente sanguínea. Legal isso, né? E vão atuar nos nossos órgãos do corpo, tá? Um dos transmissores mais conhecidos é a acetilcolina, a sigla é ACH.
Esses neurônios que produzem acetilcolina são neurônios chamados de colinérgicos. São os neurônios que fazem a gente mexer o nosso corpo, tá? São todos neurônios colinérgicos. Ela é bem comum encontrada nas junções das placas motoras dos nossos músculos do corpo, tá? Excitando nossos músculos. Então, ACH, que é a acetilcolina, é um neurotransmissor que a gente estuda muito, galera da físio, ó, fica ligada. Esses neurônios que produzem acetilcolina, né, são neurônios colinérgicos. Então, as vesículas sinápticas são cheias de colina, de acetilcolina. Está encontrado, então, lá na nossa placa motora, né? Quando o neurônio chega no músculo, é o lugar que a gente chega ali, né? A gente chama de unidade motora, né? Que é o neurônio e todos os músculos que são por eles inervados. Essa unidade motora, ela tem placas motoras e junções do neurônio com o músculo, né? É ali que acontece, então, a sinapse, que a gente estudou hoje, liberação de acetilcolina, que é o transmissor, na fenda entre o neurônio e o músculo. O neurônio tem receptor da acetilcolina, o nome do receptor é colinérgico, e a acetilcolina gruda ali naquele receptor colinérgico, e aí o músculo contrai, faz o movimento que você pede. Tá? É a mesma coisa que a gente falou, a gente só tá dando nome aos bois agora. Aí, galera, só para dinamizar a vida aí, para vocês entenderem um processo simples, ó, o neurônio chegou e aqui é o músculo, né? Então vai ter uma sinapse. Mesma coisa, galera. O choquinho chegou, cálcio entrou, liberou a vesícula sináptica na fenda. A fenda libera a acetilcolina, que é o transmissor que vai para o músculo. A acetilcolina encosta aqui no músculo, encontrou o receptor, o músculo contrai. E aí você faz o movimento. É só isso que acontece, tá? Neurônio com neurônio, neurônio com músculo, sinapses químicas. Aí, mulherada. Ô, professor. Fala. Professor? Os músculos têm esses mesmos receptores de chavinha que tem entre os dois neurônios? São os mesmos ou são diferentes? A mesma chave. O nome do receptor? Acetilcolina. Isso aí, galera. Tá. Muito bem. O que as mulheres e os homens também, hoje em dia tá tudo liberado, né, galera? O que a galera gosta de fazer? Gosta, né, de aplicar no nosso rostinho uma toxina, que se chama toxina botulínica, também chamada de Botox. O que o Botox faz, galera? Quando você joga o Botox lá nos seus músculos do rosto, o Botox ele tem uma ação inibitória para acetilcolina. Então, na hora que o meu neurônio lá no meu cérebro fala, Rodrigo, faz uma cara de bravo, cheio de ruguinha na testa, ó. Se eu apliquei Botox no meu músculo frontal, que é o músculo aqui da testa, o Botox faz a unidade motora não perceber a acetilcolina. Então, quando eu aplico a injeção de Botox, ó, o Botox ele impede que a vesícula sináptica expulse a acetilcolina e libere ela na fenda. E aí, galera, quando eu tenho essa impossibilidade do receptor muscular encontrar a acetilcolina, né, a acetilcolina liberada, ela não encontra o receptor por causa do Botox, o meu músculo não contrai, ele fica relaxado. Então, a aplicação de Botox nada mais é do que neurofisiologia, gente. Ao invés do potencial da sinapse acontecer no neurônio com o músculo, o Botox impede essa sinapse. E aí, o músculo que deveria receber o estímulo, né, para receber o seu choquinho e contrair, ele não recebe, o músculo fica paralisado, a pessoa perde a expressão facial. Porque ela quis perder, né, galera? Aplicou lá o Botox, pagou por isso, inclusive, e aí ela perde todas essas contrações que formam as ruguinhas do rosto. Ela para de contrair, galera. É só isso, Botox. Tá? É neurofisiologia, inclusive, né? É você perceber que a acetilcolina não vai encontrar mais o receptor colinérgico porque o Botox impede essa recepção, esse encontro ali, tá? E aí as pessoas não contraem e aí ficam lá com a cara paralisada. Ah, jovem. Beleza, galera? Pensei que era só na pele. Nada, invade a pele, né? Vai lá pra tua unidade motora, lá pro seu músculo. Beleza, galera? Não dói. Dizem que não dói, mas, cara, assim, é uma coisa contínua, tá, gente? O efeito da toxina, ela dura geralmente 6 meses.
Então, se você gostou do resultado, depois de 6 meses, você começa de novo a ter a ruguinha. E aí tem que ficar aplicando lá, de 6 em 6 meses. Bom, vida segue, né? Para terminar, galera, só para vocês lembrarem aí... Oi, fala. Dá licença. O Botox pode ser prejudicial de alguma forma? Bom, então, pensando na fisioterapia, a gente usa Botox na fisioterapia, tá? A galera da física que tá aí deve lembrar, se já viu isso em aula. Eu sou da neuro, né? Em fisioterapia neurológica a gente usa muito. Quando a pessoa tem aqueles movimentos involuntários, né? Ou quando tem aquele padrão que o braço fica presinho, a gente chama de espasticidade. Isso é bem comum em lesões cerebrais acontecer. E aí a pessoa que tem esse padrão, ela não consegue esticar mais o braço, né? O braço dela em repouso fica preso, né? Fica com o braço flexionado. E aí o que a gente usa de Botox na prática clínica é a aplicação de Botox nesse músculo que está ali, né, muito forte, né, mantendo a pessoa com o braço duro. E aí a gente consegue relaxar essa musculatura para a pessoa conseguir mexer melhor o braço, de qualquer forma, né? Mas lembrando que dura 6 meses. Depois de 6 meses, se você não mexeu bastante aquele braço e tal, o braço volta a ficar durinho. E aí tem que aplicar de novo e por aí vai. Terapeuticamente falando, é bom, porque aí você, naqueles 6 meses que está tendo a ação do Botox, você consegue ganhar movimentos melhores e a pessoa depois, quando sai o efeito, o braço geralmente não volta a ficar tão grudadinho, né? Ele geralmente ganha um pouco de movimento, tá? Em criança dá super certo também fazer Botox. Pediátrica, na fisioterapia ou na estética, você pode aplicar errado, né? Você pode aplicar, por exemplo, a pessoa consegue comer, mas a mão dela, os dedinhos estão todos presos, ela tem uma dificuldade de pegar o garfo, dificuldade de levar o copo na boca, e a gente queria melhorar isso. Só que os músculos que estão encurtados são os músculos de flexão, né? Que deixam os dedinhos dobrados, flexão dos dedos. O nome do movimento é flexão. Aí, a pessoa vai aplicar Botox, e aí, sem querer, na hora de aplicar, ao invés de aplicar nos flexores, ela acerta os supinadores, que faz a mão virar para cima. O que acontece se você aplicar o Botox errado? Durante 6 meses, aquele músculo que você aplicou, ele não vai funcionar. Se você aplicar no músculo errado, a pessoa vai ficar com o rosto, né, com alguma deformidade. A pessoa vai estar com um braço que você poderia mexer, ela vai parar de mexer. Então, isso aconteceu com uma paciente minha de membro inferior, de perna. Ela ficava em pé, mas ela tinha os membros bem duros, assim, ela era cadeirante, né, e ela não conseguia mais ficar em pé direito. Mas ela ficava em pé, por causa da espasticidade, por causa do movimento duro que ela tinha. A gente tentou aplicar Botox para a perna dela estava cruzada, que a gente chamava, né, uma perna que tem os 2 músculos do meio, que são os adutores. Lembra da cadeira adutora, da malhação de vocês aí? Aquele músculo do meio, que faz a perna fechar? O dela era muito forte, então as pernas ficavam cruzadas. Ela andava com a perna cruzada, assim, ela quase caía. A gente queria aplicar Botox ali naqueles músculos adutores para ela andar melhor. Sabe o que aconteceu? A gente aplicou, né? Não é a gente fisioterapia que aplica, não, são os médicos, né? A parte de neurologista. O neurologista aplicou em contato com a gente, né? Porque a equipe trabalha junto. Só que aí, por algum motivo, ele aplicou não só no adutor, aplicou também no quadríceps, que é o músculo que deixa a perna esticada. O que aconteceu? Ela não conseguiu mais ficar em pé durante 6 meses, porque aplicou num músculo que estava ajudando ela a ficar em pé. E aí, o que a gente pensou de terapia para ela, que seria uma boa, para ela conseguir andar com a perna mais aberta, ela acabou que não conseguiu mais ficar em pé. E ela não andou durante 6 meses. Então, a aplicação do Botox, ela pode ser prejudicial se você errar o músculo, ou se você aplicar pensando que vai acontecer um efeito e acabar acontecendo outro. Então, tem que ser pensado antes de fazer, tá? No rosto também, se você aplicar errado ali, tua cara vai ficar meio, né, repuxada, essas coisas aí. Tomar cuidado, galera. Beleza? Bom, temos muitos transmissores, né, galera? Tem adrenalina, que fica liberado quando a gente quer lutar, ou quando a gente quer fugir de alguma coisa, do estresse, né? Noradrenalina, quando a gente tem que se concentrar para entender a matéria, tá liberando um monte de noradrenalina no seu sistema. Dopamina, que é um transmissor de prazer. Serotonina, que é de humor, junto com endorfina, que é da euforia. O GABA, né? O gama-butírico, que a gente chama de GABA, é um transmissor calmante. A acetilcolina, né, que tem a ver com os nossos aprendizados motores e cognitivos, né, com liberação dos músculos. Glutamato, que é um transmissor da memória. Então, a gente tem diversos, tem mais de 100
estruturas que são chamadas de transmissores, tá, gente? E aí cada uma vai ter sua ação específica atuando nos neurônios de forma específica, sendo liberados ou não, dependendo das suas ações, tá? Amiguinhos, para a semana que vem, eu queria que vocês fizessem um mapinha mental explicando passo a passo a sinapse elétrica e passo a passo a sinapse química, tá? Os dois tipos. Posta lá uma foto ou o próprio Word que vocês fizeram, PowerPoint, lá no Classroom, como tarefa da semana. Tarefa da semana, hein, gente? Voltou. Certo? Trabalhinho aí para valer ponto no final do semestre. Façam esse mapa mental, tá? Começa com a estimulação vindo, abre o cálcio expulsa a vesícula libera o transmissor pega o receptor, age como segundo mensageiro, abrindo o sódio entra e despolariza. Beleza? Essa sequência da sinapse química e da sinapse elétrica, né? Estímulo, junções, passou o estímulo, acabou. A elétrica é moleza, faz da química que é mais interessante, tá, gente? Era isso que tínhamos preparado para a gente conversar hoje. Desenho, vale esquema, vale o que vocês acharem que dá. Show, galerinha? É isso. Para terminar o dia hoje, vamos tirar aquela bela foto, né? Abram essas câmeras aí, todo mundo. Todo mundo que gosta de abrir. Aê, Sara, Cris, Helene, Luciana, Robert, visitante, Laís, Gabi. Vou postar. Querida Dayana, a aula já está lá, o PowerPoint. O vídeo, na hora que eu fecho aqui, o Google me manda por e-mail. Aí meu computador tem que baixar, aí eu posto, aí demora um tempinho, não dá para postar rápido não, tá? Mas eu posto hoje. Gabriela Silveira, Joana Dayana. Maria José está no serviço, tadinha. Tudo bem. Aí, Joana. Raninha. Boa, Robert. Valeu por assistir aí. Cádia, falta você. Aê, Cádia, tá bonitão junto, Robert. Tem uma planta na sua frente, ô Carlinha. Melhorou. Tira esse. Tu tá no meio do mato, rapaz? Tira essa planta daí. Isabelle. É o jarro da minha mesa. É o jarro. É o jarro da minha mesa de estudo. É o jarro. Tira esse jarro da frente, não dá nem pra ver seu rosto, rapaz. Boa. Bora, galera. Vou bater um. Clique. Luciana, você tá com 2 pessoas sendo você. Agora que eu entendi. Tem 2 Lucianas já ali. 1, 2, 3. E lá vai nós. Yes. Beleza, galerinha. Ih, eu gravei isso. Deixa eu parar a gravação aqui. Tá bom. O pessoal do YouTube fica pé da vida. No final da aula não falo mais